Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora vai para o versículo 6, por favor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Você pode se assentar. O pastor Marconi citou aqui os encontros nos lares, e eu confesso aos irmãos que a palavra que eu vou tentar trazer à amada igreja nessa noite é fruto daquilo que nós temos aprendido, é fruto daquilo que nós temos ouvido. Nós estamos estudando nos nossos lares o livro de Hebreus. E que livro, irmãos, que livro. E é um livro muito propício, né, para os dias de hoje. E antes de falar propriamente do versículo que nós lemos, eu gostaria de trazer um panorama assim, bem simplificado, tá, do contexto da situação que estava acontecendo e que motivou o escritor aos Hebreus a escrever essa carta, para que nós tenhamos uma compreensão muito mais abrangente do que fala, né, esse versículo no capítulo 11. Eu sei que alguns irmãos já me ouviram falar sobre isso algumas vezes, né, em alguns encontros, mas é importante, né, tem outros que provavelmente não ouviram. Mas, então vamos lá. O escritor aos Hebreus, ele escreveu essa carta com o intuito de exortar e encorajar a irmãos que estavam em Roma e eles estavam vivendo uma terrível perseguição, uma ferrenha perseguição por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Muitos deles estavam sendo presos, muitos deles estavam sendo torturados, muitos deles estavam perdendo seus bens, perdiam famílias, perdiam amigos que por conta dessa situação acabaram esmorecendo na fé, acabaram desanimando da caminhada com Cristo. E o escritor aos Hebreus, tomando conhecimento dessa situação, desses irmãos que estavam em Roma, e estavam padecendo, estavam sofrendo, estavam desanimando, muitos haviam apostatado da fé. Esses cristãos eram judeus e eles estavam retornando ao judaísmo, muitos deles. E aqueles que não estavam retornando ao judaísmo estavam muito desanimados por conta das circunstâncias ao seu redor. Então o escritor aos Hebreus, guiado pelo Espírito Santo, escreve essa carta para exortar aos irmãos a que permanecessem firmes naquilo em que haviam ouvido, ou seja, a respeito de Cristo, a respeito da esperança da glória. Então, num contexto, num resumo do livro, né, a intenção do escritor foi essa. Então ele escreveu para trazer fortalecimento aos irmãos, né, tendo como objetivo trazer fortalecimento a esses irmãos que estavam começando a esmorecer na fé e já começavam a pensar em voltar ao judaísmo, porque alguns daqueles que todos os que estavam voltando ao judaísmo nesse período, a perseguição para eles acabava. Então ficava tudo bem de novo. Então, imaginemos nós, muitos irmãos ali, imaginem pessoas, umas amigas das outras, e de repente
pessoas perdendo seus bens, pessoas sendo mortas por amor ao Evangelho, por não negarem a Cristo, pessoas tendo perdas diversas, passando por diversas privações por amor a Cristo, e de repente ela vê pessoas, talvez até mesmo gente da liderança, abandonando a fé. Muitas igrejas eram nas casas, fechando suas casas, para que a palavra do Senhor, para que a comunhão não houvesse mais, não existisse mais. Então, o contexto geral do livro de Hebreus era esse. E o escritor, ele tinha uma preocupação, né? Que era o fortalecimento dos irmãos, que era que, escrevendo essa carta, os irmãos que lessem essa carta, aqueles que ainda estavam resistindo na fé, que eles se mantivessem firmes na confissão deles até o fim. Até o fim. E por que isso? Porque se eles pudessem resistir em um nome de Jesus, isso lhes traria uma maturidade. Isso traria para eles maturidade, um crescimento maior na graça e no conhecimento do Senhor. E algo muito importante também é que, se eles retornassem ao judaísmo como muitos estavam fazendo, eles estavam voltando para a condenação. Eles estavam retornando para a condenação. Então ele teve essa preocupação de dizer: olha, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem parar, vocês não podem retroceder, porque senão vocês vão estar voltando para a condenação. Então, um panorama geral, né, do livro é esse. E dentro disso que nós estamos falando, a gente retorna aqui ao capítulo 11, que ele fala sobre a fé. E a fé, irmãos, é um tipo de... Eu escrevi algumas coisas aqui, diz o seguinte: a fé é a certeza concreta, é a confiança sem espaço para dúvida, uma declaração escrita e oficial em relação às promessas de Deus. Mais uma vez, a fé é a certeza concreta, é a confiança sem nenhum espaço para dúvida, é uma declaração escrita e oficial em relação às promessas de Deus. Nós temos essa fé? Nós que um dia ouvimos o Evangelho, recebemos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, apresentamos essa fé? Porque, irmãos, essa fé é o único tipo de fé aceita por Deus e que triunfará na pior das situações. Esse tipo de fé aqui é o único tipo de fé aceito por Deus e que triunfará na pior das situações, na pior das adversidades. É só a gente se lembrar do panorama geral do livro. Para quem é que eles foram escritos inicialmente? Obviamente ele serve e muito para nós. E muito. Olha para o ano de 2020. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, eu separei em 3 pontos essa mensagem. E o primeiro ponto, eu escrevi o seguinte: não podemos parar. Nós não podemos parar. Uma das exortações do escritor aos Hebreus a esses irmãos que estavam sofrendo era o seguinte: vocês não podem parar. Vocês precisam resistir até o fim. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, vocês não podem parar. Num primeiro momento, irmãos, isso é loucura. Ou pelo menos parece loucura. Imagina vocês, alguém que respirava perseguição. Imaginemos nós, alguém que via pessoas sendo provavelmente mortas na sua frente por não negarem a Jesus. Estavam vendo, estavam contemplando aquilo. Gente sendo presa, gente sendo torturada, outros abandonando a fé, virando as costas, indo embora. Tudo isso sendo visto, tudo isso sendo ouvido, guardado.
Eles estavam vendo, eles estavam, tocando essas coisas. Porém, a palavra aqui mostra que apesar de todas essas coisas, o que deveria prevalecer na vida desses irmãos e o que deve prevalecer na nossa vida é a fé. A fé em quê? Na promessa de alguém que não mente. E quem é esse que não mente? O nosso Deus. Ele é verdadeiro. Ele estabeleceu padrões. Eu falei de 2020. Esses dias eu fui levar alguém em casa. E nós passamos e vimos uma igreja completamente vazia. Onde estão esses irmãos? Onde estão esses irmãos? Amados, a palavra do Senhor não nos dá orientações para que nós venhamos a abandonar a nossa igreja, venhamos a abandonar a comunhão com os santos. O conceito de igreja é reunião dos santos. Deus ordena a sua bênção quando os santos estão reunidos, conforme o Salmo 133. É impossível que um corpo se mantenha vivo se ele tiver os seus membros separados. É impossível. E nós não podemos ignorar os ardis do nosso adversário. Eu não estou dizendo que nós não devamos tomar as providências, as precauções necessárias para um momento como esse que estamos vivendo. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que nós não podemos retroceder. Eu só estou dizendo que nós não podemos parar. Um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se arrebentar, irmãos. É melhor andar em 2, porque se um cair, o outro vem e levanta. E vejam, irmão Júlio, mas esse problema que a gente está vivendo hoje é um problema mundial. Sim, eu sei. Mas há um ardil do inimigo, há um ardil do nosso adversário. O ponto final para que ele venha atacar é a igreja do Senhor. Vamos despertar. Você que está ouvindo essa palavra pelo canal da Igreja Bíblica Cristã, você não deve ficar isolado em casa. Você não deve deixar de congregar. Necessário é que venhamos a congregar, irmãos. Necessário é que vivamos em união. Como é que alguém tem comunhão? Eu não enxergo isso na palavra. Paulo, quando escrevia suas cartas, não era para irmãos individualmente falando, mas ele escrevia cartas para igrejas. Pelo menos a maioria. A maioria das cartas ele escreveu para a igreja, para igrejas, para aconselhar a igreja, para exortar a igreja. Ele não escrevia para pessoas individualmente falando. A maioria das cartas eram direcionadas a grupos grandes. Por quê? Porque ali havia o ajuntamento dos santos. Somos um corpo, amados. Esse corpo não deve ser desmembrado. Não há ordem bíblica para isso. Não há ordem bíblica para isso. Independente das circunstâncias, não há ordem bíblica para isso. Desperte para os ardis do nosso adversário. Talvez você que esteja ouvindo pela internet essa palavra, por que você parou? Ok, talvez no início todo mundo não sabia o que fazer, ok. E por que você permanece parado? E por que você permanece prostrado? Por quê? Por quê? Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Não tem prazer nele.
A exortação do autor aos hebreus, aos irmãos que estavam sofrendo, era: vocês não podem abandonar a fé, vocês não devem abandonar a fé. Lembrem-se da promessa, e quem prometeu há de cumprir. Ah, irmão, mas eu não estou vendo a luz no fim do túnel. Pelo contrário, eu só vejo coisas muito difíceis. Era o que estava acontecendo com esses irmãos. Eles estavam vendo, eles estavam vivenciando todas as coisas que estavam acontecendo ali naquele lugar, e muitos abandonando a fé. Mas aí, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Apesar dos irmãos não verem com seus olhos físicos a promessa, a exortação a esses irmãos e para nós nos dias de hoje é que nós precisamos nos manter firmes no Senhor, firmes na esperança da glória de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Como diz a palavra em Colossenses capítulo 1, versículo 27, no finalzinho dele: Cristo em nós, a esperança da glória. Da mesma forma, esses irmãos precisavam se manter firmes e fiéis ao Senhor, porque uma promessa havia sido feita, e Deus vai cumprir essa promessa. Deus não é mentiroso. A palavra do Senhor não mente. Mas nós muitas vezes fraquejamos, irmãos. Nós muitas vezes fraquejamos. Mas nós não podemos parar. É o primeiro tópico dessa mensagem. Nós não podemos parar. Não podemos parar, amados irmãos. Não podemos parar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17, capítulo 3 do livro de Hebreus diz o seguinte: mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Está falando aqui do povo, lá no Antigo Testamento, daquele mesmo povo que recebeu a promessa de Deus, que os tiraria da servidão e os levaria para uma terra que manava leite e mel. Deus fez essa promessa, e quando Deus fala, Ele cumpre. Deus disse isso. Então, quando Deus fala algo, e a gente tem um registro de Deus aqui, o que me compete fazer, ainda que eu não consiga ver, é crer. Porque o versículo 6 que nós lemos no início dessa mensagem diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe a quem? Agradar a Deus. E a evidência de que eu não posso parar, uma das evidências de que eu não posso parar em meio ao que está acontecendo e ao que está por vir, é a promessa de Deus. Ele prometeu. Então eu preciso continuar, porque a maior parte desse povo que saiu lá do Egito, que foi liberto com mão forte, com poder, que viu o poder sobrenatural do grandioso Deus, o Criador dos céus e da terra, a maioria desse povo foi ficando no deserto, foi morrendo no deserto. Sabe por quê? Porque Deus foi infiel? Não, Deus foi fiel. Deus fez uma aliança com eles, só que eles não foram fiéis à aliança do Senhor. E o texto aqui diz o porquê. Por causa da incredulidade. E sabe por quê? Porque tem muita gente parando hoje. Sabe por quê que a partir de março, se eu não me engano, quando começou o problema, muita gente parou, muita gente apostatou da fé? Por falta de fé. Quebraram a aliança com o Senhor.
O Senhor fez a aliança e ele se manteve fiel na aliança. E a prova de que ele se manteve fiel à aliança que ele havia estabelecido nesse período aqui, foi que Josué e Calebe entraram. A promessa foi cumprida. Daquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe entraram. O resto foi o pessoal que era menor de idade e que foi crescendo no deserto. O pessoal adulto que saiu, nenhum deles entraram. Por quê? Porque foram infiéis ao Senhor. Não creram na promessa do Senhor. Não vivenciaram conforme, não andaram conforme a promessa do Senhor. E isso desagrada a Deus. Isso desagrada a Deus. Eu louvo a Deus porque o Senhor me despertou no início desse problema. Eu fiquei prostrado, irmãos. Eu não sabia o que fazer. Mas Deus usou homens e mulheres para dizer, acorda, você não pode parar. Vocês não podem parar, é para seguir em frente, não é para parar. Porque se você parar, se você recuar, a alma do Senhor não tem prazer em você. Não há uma orientação para parar. A orientação que nós temos é para prosseguir em frente no Senhor. Relembro aos irmãos, precisamos tomar as medidas necessárias. Sim. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Além de pastor, pesquisa, nos orienta. Precisamos reforçar o nosso sistema imunológico. Sim, devemos fazer isso. Devemos ser diligentes com isso. Porque o problema que nós estamos vivendo é grave, irmãos. Ou alguém duvida disso? Eu não duvido. Mas apesar da gravidade do problema que nós estamos vivendo, uma coisa eu sei, eu não posso ficar parado. Está aqui o exemplo, a palavra de Deus. A maior fonte de revelação que Deus deixou para nós está aqui, o exemplo. Está aqui o exemplo do povo que ficou com o coração ligado ao Egito, que ficou duvidando da promessa de Deus, que duvidou da promessa de Deus e por causa disso não entrou. Morreu no deserto, pereceu no deserto. Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse? Que dia é esse? Refere-se à promessa de Deus. Aquele grande e glorioso dia. A salvação. O dia do toque da trombeta. O dia em que Ele nos chamará pelo nosso nome. O dia em que nós iremos ouvir: vinde benditos de meu Pai. É esse dia. Por isso nós devemos ser fiéis à palavra do Senhor. Devemos ser fiéis ao que Deus estabeleceu, irmãos. Relembro, eu quero reiterar isso aqui, tomando os devidos cuidados, as devidas medidas de proteção. Mas a gente não pode parar. A gente não pode deixar de estar em comunhão com os santos, porque essa é uma estratégia do inimigo para nos parar. Vocês sabem, quando uma leoa quer atacar, está com fome, o que ela faz? Ou elas fazem, elas atacam em bando. Elas ficam a observar uma manada. E a observação que elas fazem
o que está distraído, o que está mais fraco, ou o que está doente. É naquele ali que a gente vai. Agora vejam a estratégia do adversário das nossas almas nos dias de hoje. A Bíblia declara, irmãos, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A Bíblia aponta também, ela mostra que no meio do arraial há comunhão. Nós aprendemos uns com os outros. A gente se fortalece. E qual a intenção da gente ficar separado hoje? O enfraquecimento. Por isso que o escritor aos Hebreus estavam dizendo para esses irmãos: vocês não podem parar. Uma coisa que eu me lembrei aqui é que momentos adversos não nos dão uma legalidade, não nos dão uma licença para a gente parar de caminhar. Não. Alguém está passando uma prova, não, Senhor, eu vou dar uma pausa aqui porque o negócio está ruim demais, está muito difícil. Ei, não é para parar, é para prosseguir. Não é para parar, é para prosseguir. Porque se você para, você vai ficar pelo meio do caminho. Se eu paro, eu fico pelo meio do caminho. E o Senhor não tem prazer em mim. O que o Senhor nos ordena é continuar, é avançar para a honra e para a glória do nome dEle. Porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a esse lugar. Não pertencemos mais a esse lugar. Nós fomos resgatados, nós fomos transformados, nós somos agora cidadãos dos céus, e esse lugar não nos pertence mais. Por isso nós não podemos parar, por isso nós não podemos mais ficar olhando, ficar contemplando as coisas desse lugar, porque esse lugar não nos pertence mais. O nosso coração deve estar ardendo, deve estar queimando e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E enquanto isso não acontece, eu preciso caminhar em conformidade com esse chamado que eu recebi. Enquanto isso não acontece, eu preciso andar independente das circunstâncias. Porque o Senhor, Ele nunca mentiu para nós. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não mentiu. Eu sei que tem muita gente que vem para Cristo com uma falsa propaganda. Talvez alguém na própria internet está ouvindo essa mensagem, tenha vindo a Cristo com uma falsa propaganda, com algo que não é verdadeiro. Mas o Evangelho, a mensagem do Evangelho não é para te dar coisas boas nessa terra, porque se até o nosso mestre foi odiado nessa terra, que dirá os seus discípulos? A mensagem do Evangelho não fala de boas coisas nessa terra, mas fala de salvação da alma perdida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, mas eu não posso ter coisa? Pode, mas o seu coração não pode estar nelas. Se você trabalha, se você estudou para isso, louvado seja o nome do Senhor, honre a Deus dessa forma, mas que o seu coração não esteja nessas coisas. Vamos ver o que diz o Salmo 46, irmãos. Em meio às adversidades, às lutas, aos problemas, o que eu tenho que fazer? Como é que eu devo reagir? Rodrigo leu no início, né, Rodrigo? Eu vou ler até o 3 só. Rodrigo já leu ele todo hoje. Diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente quando
na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Olha que coisa interessante. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Em quem está a minha confiança? Em quem deve estar a minha confiança? Ah, mas nunca teve, mas vai ter, tem previsão de terremoto. Em quem que eu tenho que confiar? Ah, irmão, você está dizendo... Não estou dizendo isso para te assustar, não. Estou dizendo aqui, o texto está dizendo. Essas coisas podem acontecer no nosso país, irmãos. Na verdade, já tem acontecido. Já tem acontecido. E eu não digo isso para assustar você. Eu digo isso para que a nossa fé esteja fortalecida no Senhor. O nosso castelo forte. Ainda que essas coisas ocorram aqui nesse lugar. Eu espero que não. Mas ainda que ocorram, o meu refúgio tem que ser o Senhor. A minha plena confiança tem que ser o Senhor. E não o desespero. E não o medo, o pavor. Porque isso me paralisa. Isso ofende a Deus. Aquele que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor precisa ter fé. Precisa confiar no Senhor. Ainda que sofra danos. Ainda que seu corpo físico sofra danos. Ainda que alguma coisa aconteça e você seja desligado dessa terra, ou eu seja desligado dessa terra. Há uma promessa, ou você se esqueceu dela. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Aleluia. Uma frase que eu nunca mais me esqueci, que saiu daqui. Um pastor visitante veio aqui e disse uma frase. Ele disse: o evangelho não nos prepara para a vida, o evangelho nos prepara para a morte. Aleluia. Qual é o evangelho que você tem crido? Qual é o evangelho que você tem ouvido? Jesus nos chama para entrar por uma porta estreita. Jesus nos convida a andar por um caminho apertado caminho que conduz à salvação. E são poucos que entram por ela. Jesus, ele nos chama a carregar a nossa cruz a cada dia. E carregar a cruz não é fácil, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo. Por isso o autor aos Hebreus estava, em meio ao sofrimento que os irmãos estavam vivendo naquele período, estava dizendo: vocês não podem parar. Não era maldade dele fazer isso, mas ele sabia o que ele estava falando. Ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Vocês não podem parar. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, vocês não podem parar. Porque isso seria desagradável a Deus. Aleluia. Aleluia. Hebreus 4, versículo 1 e 2, diz o seguinte: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Aqueles irmãos que estavam abandonando a fé, apesar de terem ouvido as promessas do Senhor, apesar de terem sido exortados a permanecerem fiéis aos termos da aliança, eles não receberam essa palavra com fé e por isso abandonaram. Abandonaram o Senhor, viraram as costas para o Senhor na hora da adversidade. 2. Confiar. A esperança cristã é confiança em Deus contra o mundo. A esperança que nós precisamos ter,
A esperança cristã é confiarmos em Deus contra o mundo. Veja só o que está escrito. Se seguirmos as normas do mundo, pode ser que obtenhamos folga, comodidade e prosperidade. Se seguirmos as normas de Deus, pode ser que soframos tribulação, perdas, desconfortos e impopularidade. Jesus disse que por causa do nome dele, nós seríamos odiados de todas as nações. Está registrado, está escrito. Todas as nações. A palavra do Senhor declara que aqueles que querem viver piedosamente o Evangelho padecerão perseguição. Era o que estava acontecendo com esses irmãos aqui. Só que muitos deles preferiam perder aqui nesse mundo para ganhar na eternidade. Estevão, por exemplo, abriu a boca, pregou a palavra poderosamente, disse a verdade. E pagou com a própria vida por falar a verdade para aqueles que deveriam conhecer a verdade. Mas o mais interessante é que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele estava com os olhos fitos nos céus. Jesus de pé, pronto para recebê-lo. Pronto para recebê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A esperança cristã é confiança no futuro contra o presente. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Você entendeu o que nós acabamos de ler aqui? Moisés preferiu sofrer, preferiu carregar a cruz, embora Jesus não tivesse morrido ainda, mas trazendo para os nossos dias carregar a cruz, do que se adequar ao Egito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Louvado seja o teu nome, Senhor. 2 Coríntios 4, 16 diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. É por causa do Senhor, é por causa da palavra do Senhor, é por amor ao Senhor, o sofrimento, a adversidade.
Então isso vai produzir um peso de glória muito excelente, como diz o nosso amado Paulo, o apóstolo. Irmãos, a provação, ela nos aperfeiçoa para Deus. Romanos 5, versículo 3, vamos ver o que diz. Romanos 5, versículo 3 diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Por que o autor aos Hebreus estava dizendo: vocês não podem parar, vocês precisam perseverar? Porque esses irmãos que permaneceram firmes, perseverando, isso lhes traria mais maturidade. Isso lhes aperfeiçoaria mais diante do Senhor, diante dos olhos de Deus. Na sexta-feira eu fiquei nas nuvens, irmãos. Eu ouvi relatos do poder de Deus, da manifestação de Deus, e ouvindo a irmã falar, eu pude ver, eu pude sentir Deus agindo de uma forma sobrenatural, Deus fazendo a irmã crescer ainda mais. O casal, a família, crescendo cada vez mais, é maravilhoso isso. Deus permitiu que a irmã propriamente dita, entrasse num deserto, mas o Senhor esteve com ela. Eu não vou falar aqui porque ela vai contar esse testemunho depois. Mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso ver o cuidado de Deus, mesmo em meio às adversidades. Porque é nas adversidades que nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. É no momento como esse, é no momento de luta, é no momento de muita batalha, de dor, de choro. É no momento que a gente não tem recurso nenhum, que a gente clama a Deus e a nossa fé é refinada no Senhor. E a gente só pode depender dele, e é aí que ele age. Porque quando eu posso agir, você acha que eu vou pedir: Deus, me ajuda? Não, irmãos. Humanamente falando, eu estou sendo sincero, não. Se eu posso ter alguma coisa, embora eu tenha que orar para pedir a Deus por alguma coisa, mas normalmente a gente não pede direção a Deus, a gente não clama de todo o coração, a gente não rasga o coração para Deus. Mas quando a gente não tem nada, quando a gente não tem para onde ir, não tem o que fazer, aí Deus, estou aqui, tá? Só estou esperando você clamar, para que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. É assim que acontece. Porque quando a gente está fraco, a gente tem essa ferramenta poderosa, que é o clamor, e a gente é forte. Por quê? Porque Deus está conosco, Deus é Emanuel, Deus conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, irmãos, o último tópico. Tópico 1, nós não podemos parar. Tópico 2, nós temos que confiar, apesar das adversidades. Da adversidade atual e das que virão. Está aqui, está registrado. Não podemos parar. E se você parar, é exortação do autor. A alma do Senhor não tem prazer em você. Você não vai entrar no repouso. Foi o que aconteceu. Nem eu, claro. Você e eu. Se eu recuar, eu não vou entrar na promessa. Eu não vou herdar a promessa do Senhor. Por isso que eu preciso me manter fiel. Por isso que eu preciso estar aqui, junto. Por quê? Porque a gente ouve a palavra num grupo menor, por exemplo, como é nos encontros no lares. Cada um fala um pouco, como aconteceu na sexta-feira. E eu fiquei nas nuvens.
ouvindo os relatos de poder, do poder de Deus, da manifestação sobrenatural do nosso grandioso Deus. Eu sou um privilegiado, irmãos, eu posso dizer isso. Por todas as coisas que eu ouço, pelo que eu vejo irmãos crescendo. Eu vejo Deus transformando vidas. Pela tela você não vai ver isso não, tá? É uma advertência que eu faço para você. Por live você não vai ver isso não. Por live você não vai ter comunhão com seu irmão não. Não vai. Agora, se você estiver perto do seu irmão, tomando as devidas providências, como eu estou já a quarta vez que eu falo sobre isso, para que ninguém venha distorcer minhas palavras, eu posso dar um aperto de mão no meu irmão, tomando as devidas providências, claro que posso. Eu posso dar um abraço no meu irmão. Eu acho muito interessante, irmãos, abrir um parênteses aqui. O pessoal diz que não pode apertar a mão, apertar as mãos, não pode abraçar. Mas o álcool em gel é para quem então? Me respondam, me ajudem, porque eu tenho essa dúvida. Se eu não posso apertar a mão do meu irmão, para que então o álcool em gel? Se eu não posso ser mais ousado e dar um abraço no meu irmão, eu estou usando máscara para quem então? Aí tem várias desculpas, várias coisas. Mas a marca do povo de Deus é o amor. Quantas vezes eu fui ministrado pelo Espírito Santo com um abraço de um irmão, um sorriso, um aperto de mão caloroso. Eu não estou dizendo para que sejamos imprudentes, mas eu estou dizendo que nós precisamos observar os ardis do adversário. Não ignoramos os seus ardis. Nós não podemos ignorar os ardis do adversário. Preste atenção. Tome os seus cuidados. Tomemos os nossos cuidados. E vivamos para Deus. Tópico 3 agora. O último tópico. Por que não recuar? Por que eu tenho que ter fé? Para que ter fé? Primeiro, porque Deus é poderoso. E Ele zela para cumprir a sua palavra. Ele fez promessas para nós. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Por que os irmãos que estavam lá em Roma foram exortados a permanecerem firmes na fé, a crerem em Cristo como a sua suficiência, como o seu suficiente Salvador? Por quê? Por que os irmãos foram exortados a crer em Cristo, a crer que Cristo estava acima dos anjos, acima dos sacerdotes, acima de Moisés? Por quê? Versículo 11, 1 João capítulo 5, versículo 11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Por isso que aqueles irmãos não podiam recuar, apesar das adversidades, apesar do choro, apesar da dor, apesar das lágrimas, apesar da pouca força, provavelmente, apesar das grandes perdas, eles não podiam parar por causa da vida eterna que está em Cristo Jesus. E da mesma forma nós não podemos parar por causa dessa promessa. A promessa que Ele nos fez, irmãos. Ou você acha que o sacrifício de Cristo Jesus lá naquela cruz foi em vão? Ou você acha que aquele sangue derramado foi só um sangue? Não, foi algo precioso demais.
Por causa do sangue de Jesus, nós fomos comprados novamente para Deus. Nós vivíamos na escuridão, da sombra da morte, e nós fomos comprados novamente para Deus. A palavra declara que todos os povos, tribos, línguas e nações foram comprados para Deus, por meio do sangue de Cristo Jesus. Então eu não posso recuar, porque foi pago um preço de sangue. Existia um edito, uma cédula que era contrária a mim e a você. E lá naquela cruz, Jesus rasgou aquela cédula e nos libertou. Por isso nós não podemos recuar. Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, conforme diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu vivia no império das trevas, você vivia no império das trevas. Uma lei era regida na sua vida e na minha. Romanos capítulo 8, versículo 1, se não me falha a memória. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me livrou da lei, da morte e do pecado. Antes, o que estava vigente na sua vida e na minha vida era um tipo de lei. Que lei era essa? A lei da morte e do pecado. Mas por causa de Cristo Jesus, por causa do resgate de Cristo Jesus sobre nós, sobre cada um de nós, sobre todo aquele que nele crê, passou a vigorar uma outra lei. E que lei é essa? A lei do Espírito e vida em Cristo Jesus. E agora, tendo vida, eu sou participante também de Cristo, de todas as coisas. Então, se o mundo odiou Jesus, também vai me odiar. Se o Senhor foi perseguido, se os seus discípulos foram perseguidos, por que eu não posso ser perseguido se eu também sou um discípulo do Senhor? Você também. A não ser que você não seja, a não ser que eu não seja. Aleluia. Estou finalizando, irmãos. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse 2, 10. Diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará a alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Eu vou fixar aqui nesse finalzinho. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A promessa da coroa da vida não é para quem tem 50 anos dentro da igreja. Eu fui nascido e criado no Evangelho. Aí por algum motivo abandona. Não. A promessa da coroa da vida é para quem for fiel até o fim. Eu não posso recuar. Essa é a promessa. Tem uma coroa da vida preparada para todo aquele que perseverar até o fim. Para mim e para você, em nome de Jesus. Nós não podemos recuar. Não olhe as circunstâncias. Por mais que o mundo desabe na sua cabeça, na minha cabeça, não podemos olhar as circunstâncias e nos desesperar. E agora você tem um Deus que é forte, que é um castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus. Nós temos um Deus que é forte, que é poderoso. E ainda que o nosso corpo físico seja corrompido por algum tipo de catástrofe, algum tipo de acidente, a nossa alma está escondida em Cristo Jesus e viverá eternamente. Louvado seja o nome. Nossa alma já está escondida em Deus, irmãos. É o que diz a palavra. Lá em Colossenses, no capítulo 3, fala sobre isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Romanos, no capítulo... Não, Romanos não. Desculpa, irmãos. Já estou finalizando, faltam apenas 3 versículos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha o que o escritor aos Hebreus falou sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não. Eu não posso ver, mas eu creio porque Deus é verdadeiro, a palavra do Senhor é verdadeira e existe a promessa para mim, e é a promessa que Ele me fez, e a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Aleluia! E é nela, ela é minha esperança. Por quê? Só porque você vai viver para sempre? Não, porque eu estarei com o Senhor lá, porque o Senhor vai estar lá. Aleluia, aleluia. E o que a gente passa aqui, irmãos, e o que está por vir, Paulo chama de leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque não se compara com aquilo que há de se revelar para nós e em nós. Paulo diz o seguinte, lembrei desse versículo: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,18. Olha só, Paulo dizendo isso. Paulo, o grande apóstolo, que sofreu tantos reveses na vida dele, tantas adversidades, naufrágios, espancamento, e no final da sua vida foi decapitado. Ele tinha uma esperança. E qual era a esperança? Cristo. Ele tinha tudo, né, pastor? Aleluia. Penúltimo versículo. Falei de esperança, eu vou falar sobre ela agora novamente. Romanos, agora sim, Romanos 8:24. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Romanos 8:24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E esperamos em quem? Na igreja? No pastor? Não. Na força do nosso braço? Na condição que a gente tem, social, financeira? Não. Em Cristo. Naquele que venceu. Naquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É nele que eu espero. É por isso que eu não posso me desesperar. É por esse motivo que eu não posso abandonar a fé em Cristo Jesus. É por esse motivo que eu preciso crer, eu preciso acreditar. Eu não posso virar as costas para o Senhor. Eu não posso deixar de congregar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Ainda que hajam ameaças de homens, eu não posso parar. Eu não posso parar. Antes importa agradar a Deus do que os homens. Eu não posso parar, irmãos. Eu não posso parar. O Espírito Santo tem colocado uma grande convicção no meu coração de que vai valer a pena. A palavra mostra isso. Vai valer a pena perseverar. Seja perseverante em nome de Jesus. Seja perseverante. Tenha fé. Acredite no Senhor. Acredite. E por fim, o último versículo, se eu não lembrar de outros. Nós vamos terminar, irmãos. Voltar lá para 1 João. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. 1 João, capítulo 2, versículo 24. Diz o seguinte: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Por isso que nós precisamos ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós vamos morrer no meio do caminho. Nós não vamos entrar para a vida eterna. Eu não enxergo a vida eterna, mas eu aguardo ansiosamente pela vida eterna. Eu não consigo enxergar. O que eu estou enxergando é o que está acontecendo em 2020. Mas eu não estou desesperado com isso. Porque a minha esperança está firmada no Senhor, a minha rocha, a minha segurança. A minha esperança, a minha fé está firmada nele. Eu posso até me preocupar, mas eu falo: Senhor, eu estou preocupado. E logo vem um refrigério no meu coração. Nós somos seres humanos, né, irmãos? Então que nós não venhamos a nos esquecer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E o que é que eu não estou vendo agora? Eu não estou vendo a vida eterna. Mas eu sei que ela já começou para mim. Eu sei que ela já começou para você. Ela começa aqui, irmãos. Tá? Ela começa aqui. Só que, um dia, se nós não partirmos antes, a palavra declara que aqueles que estiverem vivos naquele grande e glorioso dia, terão seus corpos transformados num corpo glorificado, num corpo de glória, semelhante ao do nosso Senhor Jesus. Já parou para pensar nisso? E aqueles que morreram no Senhor, ressuscitarão primeiro, com o mesmo corpo glorificado, e serão atraídos até o Senhor nos ares. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a gente consegue encontrar essa passagem. Então eu aguardo por esse dia. Seja dormindo no Senhor, ou na peleja, na caminhada, porque a vida de um peregrino não é fácil, irmãos, como nós falamos aqui. Lembremos desses nossos irmãos, que foram animados a permanecerem firmes, que foram exortados a serem fiéis ao Senhor até o fim. Existem muitas coisas para acontecer ainda. Por favor, em nome de Jesus, não se desespere, mas se agarre no Senhor. Se você é um tipo de pessoa que tem por costume se desesperar, dobre os seus joelhos e peça: Senhor, eu quero essa paz que excede a todo entendimento. Injeta essa paz em mim, coloca essa paz em mim, porque eu não tenho. Eu me desespero com essas notícias. Eu perco a calma, eu tenho que tomar algum medicamento, por exemplo, algum calmante. Tem gente que até toma bebida alcoólica, ou se dispara a comer porque fica nervoso. Enfim, diversas situações que muitas das vezes não agradam ao Senhor. Mas nós precisamos estar lavados e remidos no sangue de Jesus, guardados nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém? Quero convidar vocês a colocar de pé. Em nome de Jesus, ó Senhor, eu quero te agradecer pela grandiosíssima oportunidade recebida nessa noite
de compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que nós temos recebido nos lares, ó Pai, nos encontros nos lares, ó Senhor. Essa mensagem, como eu disse no início, foi gerada no nosso coração, nos encontros, ó Pai. Enquanto, Senhor, falávamos, enquanto ouvíamos, ó Senhor, no estudo desse maravilhoso livro aos Hebreus, ó Pai. Senhor, é bem verdade, Pai, que, Senhor, muitas adversidades virão, e eu sei que não é bom passarmos por adversidades, ó Senhor, humanamente falando, mas importa, Pai, que alguns passem, Senhor, provavelmente nem todos passem, mas importa, Senhor, que alguns dos irmãos passem, Senhor, mas todos serão de alguma forma perseguidos, ó Pai. Alguns passarão por prisão, outros por tortura, outros por martírio, outros por grandes perdas, ó Pai. E esse tempo está chegando. Dá-nos costas fortes, ó Senhor, para resistirmos até o fim, Pai amado. Conforme esses irmãos que permaneceram fiéis, ó Senhor, e receberam essa carta, Senhor amado, e foram fortalecidos em Ti, Senhor amado. Assim também, Senhor, fortalece-nos por meio do Teu Espírito Santo, Pai amado, nesses dias, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome santo, Deus. Eu venho te agradecer, Senhor. Venho te agradecer pela vida dos meus irmãos, ó Senhor. Eu venho, Senhor, te agradecer, Pai querido, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus amado. Nesta noite, Senhor, por essa palavra que foi ministrada, Senhor. Eu venho te agradecer, Senhor amado, por teres colocado essa palavra no nosso coração para compartilhar com os nossos irmãos, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, desse vaso de barro que aqui fala contigo, Senhor. Ah, Deus, me ajuda nessa caminhada também, Pai querido. Me ajuda, Senhor amado, a me manter fiel a Ti, Senhor, a Tua palavra, Senhor amado. Ó Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Ah, Jesus, o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. E eu estou aqui, Senhor amado, precisando, dizendo que eu preciso de Ti todos os dias da minha vida, Pai. Assim como os meus irmãos, ó Deus, eu te agradeço, Senhor amado, nessa noite, Senhor amado, por tudo, Senhor amado, pela vida de cada um presente aqui, Senhor, pelos nossos visitantes, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, mais uma vez eu te peço, Senhor, pelo nosso pastor que está em missão, Senhor amado. Ah, Senhor, guarda ele, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre a vida dele, Senhor amado, o Teu poder, o Teu Espírito venha trazer renovo sobre a vida dele, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos nessa noite, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Amém, Senhor, e amém.